Uma situação que choca o mundo todo e provoca muitas reflexões e muitos questionamentos. Nós estamos falando aqui dos desencarnes coletivos, situações como acidentes graves ou catástrofes naturais que provocam a morte de várias pessoas ao mesmo tempo. Vários sofrimentos e várias questões envolvidas nisso tudo, e nós vamos entender hoje aqui no programa, no Espiritualidade e Outras Coisas, por que isso acontece e como a gente faz para amenizar uma dor tão intensa. Fique com a gente que o programa está começando agora. Aqui comigo, Cleusa Zanella, nossa especialista em espiritualidade e terapias integrativas. Tudo bem, Cleusa? Prazer estar contigo aqui de novo. Tudo bom, Julie? Eu também, eu sempre fico ansiosa, sempre pro próximo, né? Que bom, sempre tem muitos assuntos interessantes para a gente trazer aqui para nossa audiência, né? Para quem nos acompanha. Assuntos que as pessoas pedem também, né? Nos comentários dos programas, deixam lá uma observação. Uma observação, pedem muito, né? Ou que te pedem diretamente também, pedem né? diretamente, pedem no Instagram, né? Me chamam, que tal você falar sobre esse tema? Que legal. Né? Olha só. E às vezes os temas, nem sempre a gente consegue trazer temas tão amenos, tão suaves, né? O tema de agora, por exemplo, do programa de hoje, ele é um tema pesado, mas que é muito necessário para a gente aprender a lidar, né, Cleusa? Para compreender, né, o porquê, porque muitas vezes a gente não entende o porquê de um resgate coletivo, porque tantas pessoas morrem ao mesmo tempo, né? Uhum. E a dor que gera é uma dor muito grande, né? E é uma comoção coletiva também, né? Então é algo que é um pouco pesado para falar, porque a gente vai falar de mortes, né? Uhum. Mas vamos falar de uma forma leve, que as pessoas compreendam, né? Claro. Para ter um entendimento, ou para levar para a vida quando isso acontece, ou para falar, às vezes dar uma palavra para o amigo que perdeu alguém, né? Exato. É muito importante isso. Exatamente. E aqui a gente está gravando o programa em Chapecó, para quem nos acompanha de outras cidades, né, em Chapecó, e na verdade foi uma situação que aconteceu e que comoveu o mundo inteiro, dá para se dizer, que foi o acidente aéreo da Chapecoense, né? Então eu queria trazer esse contexto, Cleusa, para você já começar nos explicando e elucidando essa temática, né? Uhum. Por que acontece esse tipo de situação? Então, pela visão espírita, pelo espiritismo, né, esse tipo de situação acontece porque em alguma vida passada, onde todos estavam juntos, cometeram atos, às vezes, de matar pessoas, porque a gente não sabe o que foi em outra vida, né? Para quem acredita, é óbvio. Para quem não acredita, tá tudo bem. Mas para quem acredita, a gente não sabe o que a gente fez no passado. Né? Por isso que eu digo que hoje é a nossa melhor vida. Então a gente tem que fazer as coisas certas hoje, né? Ser bom, ser honesto, ser correto, porque amanhã eu não sei se eu vou estar aqui. Então hoje é muito importante. Então geralmente isso acontece com um grupo de pessoas que numa vida passada fizeram algo de não muito bom, né? Algo que trouxe algum tipo de destruição, de dor, de sofrimento, né? Então, nessa vida, eles escolheram vir juntos para sanar essa dívida juntos. E aí acontece, né, o acidente da Chapecoense, Brumadinho, né? E entre tantos acidentes que a gente vê, né? A Boate Kiss em Santa Maria, né? A Boate Kiss, né? Então, é aquele grupo de pessoas que aceitou passar por essas experiências para sanar as dívidas do passado. Claro que é muito difícil para um pai, para uma mãe, para um filho que fica, para alguém que está aqui, entender dessa forma. Porque a gente quer as pessoas que a gente ama junto, né? Mas eu sempre falo, Júlia, que a gente sabe exatamente o dia que a gente vai morrer e como a gente vai morrer. A gente escolhe isso também? A gente escolhe, só a gente não lembra. Que bom, né, Cleusa? Ainda bem, né? Né? Muito. Então, eu digo que as pessoas que sabiam o dia que ia morrer eram o Chico Xavier e o Divaldo, né? Eles sabiam? Eles sabiam, né? Porque a evolução deles é tão grande que já tinha sido passado para eles, né?
o momento, só. a hora que eles iriam Uhum. partir, né? E eles foram tranquilos porque eles sabem que a vida continua, né? Sim, Que só perdeu um corpo físico porque já não tem mais a função aqui, né? Então, sim. a morte coletiva, ela traz um entendimento de resgate kármicos de vidas passadas, então ela sana isso, é como se ela sanasse essa dívida lá, né? E as pessoas que sobrevivem a isso, elas também têm que aprender. Olha, isso é muito importante porque muitas pessoas acabam sobrevivendo e que tem alguma consequência, ou seja, um problema físico ou, né, Isso, alguma coisa para resolver ali ainda. porque às vezes ainda não aprendeu com aquilo, né? Então ela ainda precisa de algo a mais para aprender. Olha Né? só, Então, quem fica, né, não ficou pelo acaso, ficou porque tinha que ficar. tinha que ficar. Ali, a época do acidente de Chapecoense, eu atendi muita gente, eu atendi muitas famílias, né, vieram nos procurar, foi um período, assim, bem difícil para todos, para a gente, eram meninos que estavam famosos, todo mundo Imagina. conhecia, né? Então comoveu o país inteiro a morte deles. Também tem um propósito, levar compaixão, o amor, as pessoas se solidarizar, né, com aquela situação, lembrar de fazer uma prece. Então, ao mesmo tempo, esses resgates coletivos que leva vidas, né, de pessoas próximas, nossa, ou que gera essa comoção, gera também por quê? Porque o planeta, o país também precisa daquela prece para evoluir, para iluminar, para, né? É como se a gente estivesse esquecendo um pouco desses valores e acontece uma sacudida, assim. Isso, puxa, tu para olhar para a vida. Tu para pensar naquela pessoa que tu nem conhece, mas que tá passando pelaquela Porque dor. é impossível não se sensibilizar, Não né, com uma tem. situação dessas, né? E a Chapecoense aqui, o mundo todo, O mundo né? O todo. Papa, Uhum. na época, né, passou uma mensagem também. Isso, né? O Papa Francisco, Isso. querido. Então, né, tudo tem um porquê. A gente que não compreende, porque não estuda esse lado, né? Mas as pessoas que estudam têm essa compreensão. E mesmo assim, às vezes a gente se revolta também, né? Exato. Que é natural. Que faz parte aí Temos do sentimentos, ciclo. temos sensações, temos emoções, né? E faz parte tudo isso, né? Então, se a gente analisar de uma outra forma, também tem um lado bom, né? Uhum. Que o lado bom é isso, puxa, vamos se reunir, vamos fazer uma prece, aquela família perdeu, o fulano perdeu, o ciclano perdeu. Agora, se nós analisar de outra forma, que o resgate coletivo, você sabe que todos morreram ao mesmo tempo, então é uma comoção. Mas quantas pessoas morrem diariamente em todos os cantos do nosso planeta? Em situações, às vezes, muito complicadas, né? E às vezes em situações iguais. Olha só. Entende? Então, a morte coletiva, né, o resgate e a morte coletiva, ela acontece diariamente, só que a gente não percebe, porque a gente está focado na nossa vida, nas coisas, né? Sim. E a gente sabe que a morte é algo natural, que de alguma forma, quando a gente cumprir a nossa missão, vai acontecer. Porém, quando é um grupo de pessoas ao mesmo tempo, gera comoção geral, né? E até o foco da imprensa também, né? A Sim. mídia divulga muito mais e Muito, isso tem um impacto muito maior em termos de notícias. De notícia. Isso, que gera compaixão, Certo. né? Certo. Que gera a amorosidade, pelo menos naquele momento. Uhum. E que vai impactar o planeta inteiro. Porque compaixão e amorosidade não é sempre que a gente tem. Olha E aí. naquele momento, então, isso, né, vem a comoção. Puxa, a gente se põe no lugar da pessoa. Sim. Né? E a gente reza, né? É difícil alguém que não saiba de uma morte coletiva. Eu, pelo menos, sou assim. Quando eu sei de algo que é impactante, o que eu faço? A primeira coisa, eu faço uma prece e peço a Deus e os espíritos de luz socorristas que auxiliem.
essas pessoas que desencarnaram, essas famílias que perderam, que acolha, né? Então, isso também gera algo grandioso, né? Sim. A tua prece, a tua comoção, aquela palavra que tu emana, né? Querida dessas famílias, né? Tu já tá levando um pouquinho de amor e de compaixão, olha só, aquilo tudo, né? E aí realmente é uma coisa que vai vir do coração, Vem do né? coração. Porque tá ligado a uma emoção muito forte, muito, né? Então, tem os dois lados, né? Tem muitos resgates coletivos do período de guerra, da Primeira Guerra Mundial, da Segunda já tem, né? Dos tempos bárbaros, Nossa, onde destruíam casas, matavam mulheres, famílias, né? Vilarejos inteiros. Então, esse grupo de pessoas que fez isso lá no passado vem vem com uma grande missão, geralmente eles têm uma grande missão, né, de levar a alegria ao povo, como a Chapecoense. Nossa. De levar o bem-estar, porque quem não gosta de ir para um estádio cheio e vibrar e torcer, né? Então, olha o que eles conseguiram fazer, né? E aí depois vem toda essa comoção desse resgate, né? De uma forma, se a gente for pensar, cruel, né? Porque ninguém quer, mas que ao mesmo tempo é o cumprimento da missão deles. Da missão. Eles conseguiram, né? Cleusa, tem um ponto que você falou aqui que causa uma grande comoção e as pessoas rezam com mais devoção, né? Voltam a se unir. E também tem situações aqui em que há em termos de sociedade, há um grande avanço em algumas tecnologias, por exemplo, em algumas pesquisas, algumas áreas elas avançam muito depois daquele acidente, né? Isso também está conectado. Tudo está conectado. Vamos lá para o período de guerra, né? Quando tem guerra, né? Logo após a reconstrução. E a reconstrução é algo muito melhor, maior, com uma visão diferente, né? Onde a tecnologia explode, tudo muda, né? Porque é a evolução. Já pensou nós ficar estagnado lá atrás? Não dá. Já pensou se a gente vivesse lá como homem da pedra ainda? Sim. Não dá. Então, a evolução se faz necessária. Eu sempre falo assim, os dois polos, o positivo e o negativo. Sim. Né? E eles têm que andar em equilíbrio para as coisas mudarem, para a evolução chegar, né? Olha como tá. Vamos... O IA, né? Que tá todo mundo falando. Então, tem pessoas que estão contentes com o que ele pode proporcionar, mas tem pessoas que não estão, porque tem medo. Sim. Né? Porém, olha onde a gente pode chegar com isso. Sim. Sim, exatamente. Então, é o polo positivo e o polo negativo. Exato. Que está em tudo, está em todas as coisas, inclusive em nós. Então, as coisas ruins acontecem porque algo melhor está por vir. E depois de uma situação catastrófica, a gente tem esse salto de evolução. Muito grande, muito grande. A evolução só acontece porque teve a dor. E aí tu observa de uma forma diferente, tu vê de uma forma diferente. Uhum. Vendo de uma forma diferente, tu reconstrói diferente. Interessante, porque essa mudança ela é tão forte, né, que ela vai acontecer internamente em cada um, né, e também nas instituições, nas empresas, a gente vê legislações, né, leis novas sendo Tudo aprovadas mudando. depois de um acidente, né? Então isso é muito forte. Tudo se faz necessário, né? Nós já fizemos um programa sobre isso, nada é por acaso. Exato. Tudo acontece como tem que ser. Nem sempre é como a gente gostaria que fosse, mas é como tem que ser. Mas, Cleusa, desculpa te interromper, mas e aquelas pessoas que estão com o voo marcado e não embarcam, ou por alguma situação acontece um atrapalho na vida e ela não pega aquele avião que vai cair, qual é a explicação disso? Não é para ela estar naquele grupo. Ela não fez parte daquilo. Né? É tanto que ali, quando caiu o avião de Chapecoense, muitas pessoas que eu atendi me diziam, Cleusa, era para eu estar naquele avião. Digo, não era. Se fosse, você tinha ido. Nossa. E as pessoas se culpam por não estar lá junto com os amigos que morreram. Teve vários que se culpavam por isso.
Porque acreditava que deveria estar lá. Que deveria estar lá. Mas aí ele não estaria mais aqui, na Terra. Isso, e eu questionei, eu disse, olha, Uhum. se você estivesse lá, você não estaria aqui comigo. Uhum. A tua família ainda precisa de você. Né? Não, lá não era para estar, porque não fez parte daquele grupo. Certo. Né? Certo, é bem profundo isso, porque a pessoa ela não embarcou, ok, não era o momento, mas como você falou antes, aquele que embarcou e que não partiu, não desencarnou junto Ainda com o grupo, tinha uma missão. Tinha mais um pouquinho aí, né? Vamos falar do teu colega, do Rafael. Lembrei dele agora também. O Rafael, ele precisava escrever a história. Exato. E foi o que ele fez, ele escreveu a história e partiu. Ele precisava contar o que aconteceu. Ele sobreviveu. O que aconteceu. Né, ele ficou 2 anos, se não me engano, né? Foi o período que ele conseguiu escrever esse livro Isso e aí. estar com a família dele também. Exato. Né? O Rafael, na casa espírita, uma noite eu estava palestrando, não era eu que estava palestrando, um outro moço estava palestrando. A mesa ficava de costas para a parede e aí o público fica na frente. E alguém batia no meu ombro. E eu pensei, quem está batendo no meu ombro? Né? O palestrante está ali, não tem ninguém atrás de mim. E aí ele começou a dizer, pega papel e caneta, pega papel e caneta. E eu dizendo, eu conversando com o espírito mentalmente, lógico, né, porque tinha muita gente ali. Eu dizia, espera um pouquinho, deixa eu terminar a palestra. Vai ter a mesa, eu vou escrever. Não, tem que ser agora, tem que ser agora. Então, peguei papel e caneta e comecei a escrever o que ele falava. Falando para a esposa, para o filho, falando coisas. E no final ele falou sobre o acidente. E assinou Rafael Renzio. Ah, até então você não sabia quem era. Eu não sabia porque eu não olhei para ele. Entendi. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. O Rafael Renzio, para quem não conhece, é um jornalista que estava no acidente da Chapecoense e ele foi um dos sobreviventes e ele faleceu 2 anos após o acidente, né? Um infarto, se não me engano, durante um jogo de futebol, né? E nesses 2 anos ele escreveu um livro contando toda a história. Uma pessoa muito querida, um radialista, uma pessoa muito querida por todos, né? E naquele dia, a esposa dele tinha ido na casa. E uma amiga dela convidou ela para ir na palestra. E ela disse para a amiga que era o último lugar que ela ia buscar. Porque se realmente existisse vida após a morte, ela queria um sinal. E aí ele me disse, levanta e lê a carta. Eu disse, eu não posso, o palestrante, eu preciso esperar ele terminar a palestra. E nisso o palestrante encerrou a palestra. Encerrou a palestra. E aí eu pedi licença e eu disse que eu precisava ler uma cartinha, mas eu não sabia que ela estava lá. Você não sabia? Não, eu não sei, eu não conhecia ela, né? Sim. Eu acho que devo ter visto né, ali no período da... Mas é tanta gente, né, Julie, que passa por mim que eu não... Sim, imagina. Né? E aí eu comecei a ler a carta, ela levantou em pé, começou a chorar muito. E aí ela falou que ela pediu, então, um sinal que realmente a vida existisse após a morte. E ali tinha a confirmação do que ela precisava, né? E ela identificou as informações que realmente eram. Eu entreguei a cartinha para ela, tudo, né? Porque ele falou o nome da esposa, do filho, né? E aí eu entreguei a cartinha e ela é uma pessoa muito especial, muito querida também. Que momento bonito, deve ter sido um grande presente. Bonito. Foi um presente, para ela foi um presente. Então, e aí ali ele relatou coisas, eu não lembro, né, porque é dela, particular dela, e ela continuou vindo na casa por muito tempo, depois eu acho que ela foi embora, né, ela não tá mais em Chapecó, não sei. Não sei dessa informação também. E a gente também teve aquela tragédia na casa, né, Exato. que teve uma tragédia na nossa casa espírita, que também repercutiu muito, né, a gente teve uma morte, né, mas foram 9 pessoas que ficaram feridas ali naquele momento, né? Também não deixa de ser algo coletivo. Né? Foi o ano passado, foi em 2024, 25? Não. 24, 23? Não, foi em 2022. Já tem 2 anos, né? 2022, tem 2 anos, né? Então,
até houve muitos questionamentos, como uma casa espírita onde acolhe as pessoas, acontece uma tragédia dessa. Para quem também né? não estava acompanhando, só contextualizando, né, Cleusa? Tinha uma obra do lado e acabou despencando uma parte de uma parede, é uma isso? parede, A parede dessa obra caiu em cima da casa. Deu um temporal e uma parede do 12º andar caiu, né? E aí, para entender, só tinha os trabalhadores da casa, não estava aberto ao público ainda. Então, foi menor a tragédia do que poderia ter sido, Sim. né? E houve muito sofrimento, houve muita dor, né? E aí veio muitos questionamentos, porque eu fiquei 14 anos à frente dessa casa, tanto que a casa tem o nome da minha clínica, porque a gente começou com um grupinho de estudo ali. E nossa, eu fui muito atacada, né, por isso. Pois é, Cleusa, você não estava aquele dia no Era para eu... não era, né, não era para eu estar lá, né, porque eu me atrasei para ir. Você tinha um outro compromisso? Não, me atrasei na clínica. Atendimento. A cliente atrasou, ficou presa no elevador. E eu estava saindo para ir na casa aquele dia e ela chegou, ela disse: Cleusa, pelo amor de Deus, fiquei presa no elevador, eu preciso que você me atenda. Nossa. O elevador travou, a tua cliente atrasou, você esperou. E eu não vi o temporal. Não e a vi. minha sala é de frente para a rua, nem eu e nem ela. A gente não viu, porque foi um temporal muito feio que deu, né? Eu só vi quando eu terminei o atendimento com ela, que o meu celular não parou de tocar e eu fui olhar e tinha muitas chamadas. Imagina o susto que você deve ter levado. Nossa, foi, né? E aí, Cleusa, o que você disse para as pessoas na época, quando veio esse questionamento, mas como assim acontecer isso numa casa espírita? Num local de oração, né? E eu sempre, né, na época eu disse para as pessoas, gente, quem sabe foi o melhor lugar, porque ela foi acolhida na hora, ela estava no lugar que ela mais gostava. A moça que partiu. A moça que partiu, a Helena. Ela amava fazer caridade, ela amava fazer o trabalho dela ali, né? Então, ali tinha uma egrégora de luz pronta para acolhê-la. Nós sofremos mais do que ela. Entendi. Né? Porque a gente tem o apego à matéria. Mas ela não sofreu. Ela foi direto para o lugarzinho que ela precisava. Foi para a luz. Foi para a luz, né? Então, aí as pessoas me encontravam na rua, nossa, tinha gente que me acusava de coisas, sabe? E não foi fácil para mim. Pesado isso, Cleusa. Sim, foi muito pesado. E não tinha gente, são fatalidades, né? Que pode acontecer com qualquer um, claro. Que eu falo sempre que ali foi uma fatalidade anunciada, porque vivia caindo coisas. Entendi. E nós falava, né? Até que caiu uma parede. Então, foi um cenário de guerra, né? Sim. É como se toneladas tivessem caído ali em cima, pela altura, né? Mas, eu volto a falar, é difícil, sim, é muito difícil, porque a gente passou por isso, mas tudo é como tem que ser. Exato. E não cabe nós questionar. Cabe nós, eu ajudei muito a família dela, eu ajudei todas as pessoas que passaram por aquela situação. Tenho certeza a gente disso. fez terapia coletiva junto, né? Falamos sobre a situação, sobre a dor, sobre o momento, como foi, porque cada um sentiu de uma forma diferente. E tá todo mundo aí andando e pode ter certeza que cada um que passou por isso tá melhor. Com certeza. Tá muito melhor. Com certeza. Né? Eu estava me recordando, Cleusa, dessa situação onde há esse questionamento, né? Como acontece uma catástrofe assim num espaço de oração, né? Quando eu estava atuando como repórter ainda no Jornal do Almoço, na RBS TV, eu fui cobrir um acidente que aconteceu no extremo oeste com um ônibus, só resumindo bem a história, né? E era um ônibus de pessoas de uma igreja também, que estavam vindo do litoral e indo para um congresso, então tinha muitos pastores, tinha muitas pessoas que comandavam grupos de oração e muitas pessoas faleceram no acidente, né? Aquela história, o ônibus faltou freio e foi para um barranco e enfim, né? Então, também, assim, esse questionamento também vinha, né? Como assim? As pessoas estavam indo rezar, pastores, né? Então, fica esse questionamento. Então, assim. Nessa vida, a gente fez o melhor daquela forma, mas a gente não sabe o que fez no passado.
Então, aquele momento foi propício para resgatar todas aquelas dívidas. Mas, pasmem, com a concordância de quem morreu. Com a concordância. Antes de vir para cá, entendeu? Sim. Então, eles já sabiam o que ia passar. Provavelmente eu já sabia também, mas eu entrei em estado de choque naquele momento. Sim, não tem como, né? Porque isso não é uma coisa consciente, né? Não é uma coisa né? consciente, né? E teve uma menina também, na realidade foram 2 mortes, né? Porque teve a Juliana que estava grávida, perdeu o bebê, né? Então na realidade foram 2 mortes, não foi uma só, né? E para vocês terem noção do que a espiritualidade faz, quando eu cheguei lá, as ambulâncias estavam começando a sair com as pessoas, e o meu telefone começou a tocar, e eu olhava, era a Juliana me chamando. Quando eu atendi, ela dizia, Cleusa, vem para cá, nós estamos sozinhos. E caía a ligação. Foram 3 vezes. Na terceira vez, a Lorena estava perto de mim e disse, Lorena, como que tá a Juliana? Ela não para de me ligar. A Lorena me olhou e disse, Cleusa, é impossível a Juliana te ligar. A Juliana foi a que mais se machucou, tá dentro da ambulância e a bolsa com o celular dela tá dentro da casa. Meu Deus. Aí eu entendi o recado que eu tinha que ir pro hospital. Porque estava todo mundo em estado de choque e foi pro hospital só quem se machucou. Eu entrei no carro e cheguei no hospital. Sim. Né? Então, e ali eu tive que acolher todas as famílias que chegaram. Esse foi papel. O meu papel, né? Sacudi umas, sabe? Tive que ser dura com algumas, porque o desespero era tão grande e o filho estava ali, estava bem, estava sendo atendido. E eu tive que ser dura e dizer, ó, calma, tá tudo bem, sabe? Vai para casa, né? Uhum. E depois eu fui interpretada mal, mas era a forma de... Porque entrou em situação de pânico. Sim, e acabava atrapalhando. Todo mundo, né? Então, foram momentos difíceis, mas eu entendi por que eu não estava lá naquele momento. Porque eu tinha que fazer essa outra parte, né? E só que me chocou tanto isso, Julie, que eu não deixei de ir na casa, mas eu parei com as atividades, eu parei com tudo por uns 2 anos. Eu fiquei esses 2 anos... Mas imagina. Eu precisava respirar, eu precisava olhar para tudo, né? Eu ia, dava as minhas palestras, mas eu não participava mais. Então, agora retornei para casa, tudo, né? Voltei. Até para garantir também a segurança do local, né? Isso, Então, hoje a gente não tá mais lá, tá em outro local, tudo, né? Por um período eu me recolhi um pouquinho, porque eu saía na rua, as pessoas me conheciam, né? Porque nunca foi a casa espiritualista Amor e Luz, sempre a casa da Cleusa. A casa da Cleusa, né? Certo. Então, quem sobrevive é porque tem algo maior para fazer, algo maior para entregar, né? E tudo faz parte. Então, os resgates coletivos, eles têm um lado da comoção, que comove às vezes o mundo inteiro, às vezes uma cidade, às vezes um país, mas às vezes o mundo inteiro, né? E desperta a compaixão, desperta o cuidado, olhar para as coisas, meu Deus, né? Como que aconteceu isso? Onde eu posso melhorar? Né? Hoje eu tô aqui, amanhã eu não tô. A pandemia foi um grande resgate coletivo, né? Quantas pessoas partiram juntas ao mesmo tempo, na mesma hora? Eram famílias do mundo inteiro chorando, sofrendo, um tendo compaixão do outro. Né? Esse período, nem velar o teu... Exato. Isso foi muito dolorido. E todas as famílias praticamente, né, tiveram, se não diretamente no núcleo familiar, mas assim, conhecidos, parentes que partiram, né? Isso, né? Então, se você olhar por esse lado, né, acontece a todo momento, a toda hora, mas de formas diferentes. Sim, né? E que geram comoções também, mas não tão grande quanto uma tragédia coletiva. Claro. Né? Agora, Cleusa, o que a gente pode dizer para as famílias? Porque quem perde, a gente está trazendo aqui uma explicação, trazendo clareza, luz para essa situação, mas para quem perde, a dor é imensurável, né? Então, como que as famílias podem
não sei se nem, né, parece tão simples, como é que a família lida, mas como que se ameniza essa dor? Eu digo que a gente aprende a conviver com a dor. O luto, ele se dá 1 ano e meio a 2 anos, né? Quando é demais, tem que procurar um profissional para resolver isso. Quando passa de 1 ano e meio a 2 anos. Isso é importante falar. Porque senão tu tá em depressão e aí tu precisa olhar isso. Mas o luto, ele se dá de 1 ano a 1 ano e meio até 2 anos, né? A gente não aprende a conviver com tudo, a gente aprende a conviver com a dor. A gente guarda aquela pessoa no coração, Claro. ela vai estar sempre ali. E quando você entende que não existe distância, que a morte não existe, que existe apenas um corpo físico, então você sabe que se você fizer uma prece, você entra em comunicação. Se você sentir muita saudade, conversa com quem foi. Só não pede para ele voltar, porque, Sim. né? Não pode, né? É no momento certo. Você pode conversar, ele está te ouvindo, né? O que a gente precisa compreender é que a gente não anda sozinho. O mundo invisível está junto de nós. A gente só não aprendeu que ele existe, mas ele existe. E aí, vamos lá, se somos imagem e semelhança de Deus, quem enxerga Deus? A gente enxerga Deus em todas as coisas, né? Sim. Somos também seres, às vezes, não visíveis aos olhos de pessoas que estão aqui. Se a gente tem essa fagulha, a gente consegue. A gente consegue. Mas aí precisa exercitar. Lembrando que acreditar e ter fé é fundamental para você sair desse processo de dor e sofrimento e, às vezes, aproveitar a tua dor para ajudar o outro. Ótimo. Aí está a maior das caridades, gente. Porque tu usa da tua experiência para te chegar lá, acolher e dizer, olha, eu sei o que você passou. Vai passar. Tudo passa na nossa vida. A saudade é imensa, né? Mas passa. Sim. Passa também. Então, para qualquer pessoa que perdeu alguém que foi muito importante e que ainda vive esse luto, lembra que a tua dor é a dor dele, porque ele está te vendo. Você é que não está enxergando. Olha só. Porém, se você fechar teus olhos e se comunicar, ele vai estar te respondendo e vem as respostas à sua mente. Então, silencia, quando está com muita saudade, muita dor, silencia um pouquinho, fecha teus olhos, conversa mentalmente e diz, nossa, eu estou com muita saudade de você. Porque a gente só sente falta e só sente saudade de quem a gente ama. Senão a gente não sente. Sim, sim. E passar essa coisa boa, assim, também, né, Cleusa? Isso. Para a pessoa que partiu, para não deixar esse espírito perturbado. Isso, porque o espírito sofre. Porque quando você entra em processo de perturbação, ele quer te ajudar. E às vezes o teu mental tá tão focado só naquela dor que você não percebe que ele tá ali junto para te ajudar. E aí ele também entra em sofrimento. E aí não é legal para ninguém, né? Não é legal para ninguém. Né? Certo. Cleusa, e para a gente ir se encaminhando aqui para o fechamento também, o que você diria para as pessoas que estão próximas, que vivem naquela comunidade ou naquele entorno, que se sensibilizam com a situação, né? E que querem ajudar, mas às vezes não sabem como, né? Então, o que fazer? Prece. A prece. E você pode, se é uma pessoa mais próxima, ligar, olha, eu tô aqui. O que você precisar, eu tô aqui. Eu nesse momento, eu não sei nem o que te falar, porque eu entendo a tua dor, mas o que você precisar, eu estou aqui. Já gera o alento. Sabe que pode contar com aquela pessoa. Isso já é um grande farol, né? Nossa! Nesse momento. Né? Nesses momentos, se tem alguém que te diz, eu tô aqui. Ele tá dizendo, quando ele diz eu tô aqui para você, ele tá dizendo, eu sei a tua dor. Entendi. Eu te entendo. É só isso que a gente quer. Que bonito, é a compaixão, é a misericórdia. A misericórdia, né? Resgates coletivos a gente se faz necessário, porque a gente não sabe o que a gente fez em outras vidas, sim. né? E é difícil aceitar, né? Não
é fácil aceitar isso. Mas lembra que se aconteceu com você, você não foi a única. Sim, sim, e a gente não sabe o dia de amanhã também, Não. né? Não sabe o que nos espera, nos aguarda, Exato. né? Aham. Cleusa, vamos para o nosso fechamento, vamos pegar uma frasezinha aqui então? Vamos sim. E aí, a nossa caixinha com reflexões, frases aqui que a Cleusa tira no final, para deixar uma mensagem no ar aqui, né? E a Júlia tá sempre com mensagenzinhas a mais, a caixinha tá sempre cheia. A caixinha tá cheia. Voltei ao meu próprio templo, e lá estava ele, o amor imenso a me esperar. Que bonito! Olha que lindo, vou repetir. Voltei ao meu próprio templo, e lá estava ele, o amor imenso a me esperar. Nossa, fiquei arrepiada aqui, Cleusa. Quando partimos, nós voltamos para a nossa casa, para o nosso templo, e lá tem tudo que a gente precisa. Principalmente o amor. Que lindo! Então, sair desta vida e partir é se reencontrar com a própria essência. É entender o que você realmente é, a centelha divina, o amor puro e verdadeiro que vem do Pai. Amém. Que lindo e que bom que a gente, né, termina esse programa com essa leitura, com essa frase, com essa conexão, trazendo uma mensagem positiva e um alento para todo mundo que está conectado de alguma forma, né, com essa situação de uma morte coletiva, de um desencarne coletivo. Então esse foi o tema do programa de hoje, desencarnes coletivos. Cleusa, muito obrigada, né, mais uma vez. Obrigada, esse programa Julie. é teu, eu que tenho que te agradecer aqui sempre, né, por ter me chamado para conduzir, fazer aqui o papel do jornalista, né, do host do podcast, né, mas é um prazer enorme estar contigo sempre. Mas eu sempre digo, a gente não vem para fazer as coisas sozinhas, a gente vem para viver o coletivo. Olha aí. Um precisa do outro, independe de situação. E eu preciso de você. E que coisa boa. Então estamos aqui crescendo juntos, né? E quem está nos acompanhando também aí, espero que essa mensagem seja edificante e que você também esteja fazendo sua parte aí no crescimento coletivo, né? Da família, do teu entorno e tudo isso contribua. Bom, vou deixar aqui o recadinho para você seguir a Cleusa no Instagram, @CleusaZanella, e a gente se encontra no próximo programa, né, Cleusa? É isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, até gente. mais. Até.